Na Rádio Bandeirantes, Agromais. E aí, Andrés, tudo bem com você, queridão? Boa tarde. Andrés. Tudo jóia, Joel? Tudo jóia, Ana? Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. E o Lula e o Alckmin, né? Estão reunidos aí, ou já se preparando para reunir hoje, para seguir tratando do socorro, principalmente para os produtores aqui do Brasil que serão afetados, ou que já estão sendo afetados pelo tarifaço, né? O que você pode dizer para a gente, como que esse projeto está caminhando, que tipo de socorro será entregue mesmo aos produtores? Eu vi que terá contrapartida, né? A contrapartida será, por exemplo, não demitir. A empresa ela recebe o benefício, mas no período X ela não pode demitir. Pois não, Andrés? Exatamente, Joel. Essa é uma das exigências do governo, é porque deve haver umas linhas emergenciais de crédito com algumas taxas padronizadas para todas as empresas desses setores afetados. A expectativa é que sejam linhas menores que as oferecidas nas enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado. Essas linhas estariam ligadas ao Fundo de Garantia de Operações, que é operado pelo Banco do Brasil, e ao Fundo de Garantia à Exportação, que é operado pelo BNDES. Esses dois fundos poderiam ser acessados tanto por bancos públicos como privados, para facilitar essas empresas a ter acesso a esse crédito, a empréstimos mais baratos, mas como você bem citou, Joel, a condição que o governo quer é não abrir mão dos empregos, ou seja, não demitir ninguém. Então, se o empresário que quiser ter acesso, né, pegar esse crédito subsidiado, ele não vai poder demitir os seus funcionários. É uma tentativa do governo de proteger aí a força de trabalho. E para socorrer esses empregos ainda de uma forma mais precisa, o governo estuda aderir ao Programa de Proteção ao Emprego, que prevê redução de jornada e de salário também, e para não prejudicar essa queda salarial, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, para compensar essas perdas. Esse fundo ele foi acionado no caso do Rio Grande do Sul. O governo conseguiu garantir o pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo diretamente aos trabalhadores que participaram do programa. Ou seja, se esses programas que eu estou falando aqui vierem a estar de fato nesse plano, o trabalhador vai poder ter um acesso direto a esses pagamentos, né, para não ser tão prejudicado aí em relação a uma possível perda salarial. Outra medida desse plano é o adiamento de impostos e a antecipação de créditos. A proposta inicial deve ser de 90 dias de adiamento de impostos para dar um fôlego financeiro imediato a essas empresas afetadas. E além de adiar os impostos, o pacote também prevê a antecipação dos benefícios tributários. É o caso, por exemplo, do PIS e COFINS, que são contribuições e gastos com Seguridade Social. Então, essas empresas, trabalhadores poderiam ter acesso, né, a esses benefícios tributários. E uma terceira medida mais concreta que temos, e até falamos aqui na semana passada, muito bem falando do aumento das compras públicas por parte do governo. Então, programas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, dos quais muitos produtores rurais, pequenos produtores principalmente, participam. Esses programas aí vão ser uma tentativa do governo de absorver parte da produção que seria exportada. Então, é o caso de mel. A produção de mel é bastante exportada e é muito feita por pequenos apicultores. É o caso dos pescados também, dos pequenos pescadores artesanais, por exemplo, lá do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, e também dos produtores de frutas. Então, mel, pescados, frutas, é uma tentativa do governo de redirecionar uma parte da produção que seria exportada para esses programas, né? A maior preocupação, no entanto, desse plano é o impacto fiscal, já que o maior inimigo do governo vem sendo as contas públicas, né, o controle de gastos. Mas a prioridade do governo agora é realmente não deixar esses setores na mão, inclusive os trabalhadores. Os especialistas entendem que a curto e médio prazo, talvez, essa medida é positiva, ela é compreensível do ponto de vista comercial, mas que a longo prazo, de fato, não resolve esse problema, essa defasagem aí deixada na produção. Um exemplo disso é que o setor de pescado, quase 90% do que eles produzem vai para os Estados Unidos. A gente tem um problema de mercado que a gente não consegue exportar para a União Europeia. Então, a longo prazo, o governo entende que a tentativa é realmente redirecionar os mercados
e o setor, né, a parte privada, provavelmente ajustaria a produção conforme a demanda. O ministro Alckmin, que é o vice-presidente também, ministro da Indústria e do Comércio, ele vai se reunir hoje, no fim do dia, por volta das 5, 6 horas, com o Lula, justamente para alinhar os detalhes finais desse plano, mas, como eu falei, essas medidas de fundos que garantem uma estabilidade salarial ao trabalhador, não ter a demissão dele, absorver parte da produção, todas essas questões de impactos de adiamento de impostos, por exemplo, devem estar nesse plano que deve ser anunciado amanhã. Quarta-feira agora, havia uma reunião prevista entre o Alckmin e o secretário de Tesouro norte-americano, mas essa reunião foi cancelada. Então, o que a gente tem é pensar que agora a prioridade é lançar esse plano para que os produtores sejam acobertados, de fato, com uma medida inicial, imediata, e a gente tentar continuar as reuniões, né, as tratativas com o governo norte-americano, para ver se algum outro produto pode entrar na lista de exceção, e assim por diante. É isso, agora com essa reunião cancelada e a expectativa pelo anúncio oficial dessas medidas, né, que a gente está na guarda desde a semana passada. É o que tem para hoje, né? É tentar socorrer aqui e criar outros mercados nesse momento. Exatamente. Ir atrás de outros mercados. Café, vocês já sabem que a China acabou se abrindo lá, cadastrando para quase outras 200 empresas brasileiras. Informação de hoje também não muito legal é de que os Estados Unidos pediu para a China quadruplicar, né, a quantidade de soja importada. Isso impacta diretamente ao Brasil, porque o Brasil que exporta soja para lá, Isso, a maior exatamente. parte. Então vamos ver como é que fica esses movimentos, como é que ficam esses movimentos. O Trump quer que a China quadruplique essa compra de soja norte-americana simplesmente por uma questão de déficit comercial. Eles querem que a China dê uma resposta de que eles estão igualando essa balança comercial com os Estados Unidos. Mas a verdade é que quadruplicar uma compra de soja não é fácil, assim, da noite pro dia, né? Então a gente segue no aguardo. Verdade. Ô, Andrés, muito obrigado, viu? Um abraço para você aí, boa semana. Valeu. Obrigado, pessoal. Abraço, boa semana para vocês também. Boa.